Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele faz algumas orientações à igreja de Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Pedro está dizendo, gente, presta atenção. É a segunda carta que eu escrevo para toda a igreja, para orientar vocês para que não se esqueçam do que vos foi ensinado. As referências dele são a Bíblia hebraica, né, o chamado Antigo Testamento, e aos ensinos dos apóstolos, às vezes também chamados profetas. O que estava acontecendo naqueles dias? Estava um converseiro, um bizu, um questionamento. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde os tempos que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Já tinha gente reclamando, já tinha gente que estava caindo na conversa dos falsos mestres. Pessoas que se introduziam na igreja para desviar da fé o povo de Deus. Isso sempre aconteceu, isso continua sempre. Algumas pessoas têm uma mente muito estranha. Algumas pessoas sentem prazer em semear a discórdia. Algumas pessoas só se sentem bem em ambientes em que está estabelecida a discórdia, a confusão, o tumulto, o conflito, o confronto. Não são pacificadores, eles causam perturbação e somem, causam divisões. Isso já acontecia no tempo dos apóstolos aqui. E Pedro fala: o Senhor não se atrasa, Jesus não se atrasa em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ao invés de ficar discutindo os motivos, as razões ou os porquês da demora da vinda de Cristo, segundo ele, compreenda que essa aparente demora tem o objetivo de criar espaço e oportunidade para que as pessoas de fato se arrependam, tá? Voltem-se para Deus, se voltem para Deus, tá? Pedro está chamando a atenção aqui, educada e respeitosamente, dizendo: converta-se, arrependa-se, entregue sua vida a Deus, entregue sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? É o que ele está dizendo para a igreja aqui, convocando a igreja ao arrependimento, à conversão a Deus, à conversão a Cristo Jesus. Falar isso hoje, nas igrejas é pedir para ser desconvidado, né? O religioso tornou-se incrivelmente sensível. Ele acredita aí que os símbolos religiosos são suficientes para garantir a ele a salvação, a participação num pedaço de pão, de vinho e de alguns ofícios são apresentados como se fossem a garantia de salvação. Em último caso, a salvação pertence a Deus. Quem estará com Cristo? Todo aquele que o Senhor convidar, chamar, estará de fato ao seu lado. Por isso, amados, enquanto aguardais os eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Aproveita o tempo, amado, meu irmão, minha irmã, está dizendo o apóstolo Pedro aqui, para corrigir a sua vida, para santificar o seu viver, para se purificar dos pecados, para permitir que a graça de Deus se manifeste salvadora, purificadora, santificadora na sua vida, no seu viver. Viva Cristo, viva a fé em Cristo Jesus. Aproprie-se das verdades
dos dons de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus em Cristo Jesus. Aproveita o tempo para arrepender-se, para converter-se, para ser moldado, transformado, santificado por Deus em Cristo Jesus. Pessoalmente, não nos empolgamos com movimentos de santidade. Pessoalmente, de vez em quando sai um barulho para cá, outro barulho para lá, isso, aquilo, viu? Conhecemos alguma coisa, estudamos outra, vemos outra. Normalmente são o mesmo movimento. E algumas pessoas que dão uma ênfase exagerada na santidade, aquele nível de exigência ridículo e absurdo, e via de regra são os mesmos que causam divisões, dissensões e escândalos terríveis na igreja de Deus e no corpo de Cristo. Mas o nosso objetivo, o nosso propósito em Cristo Jesus é proclamar a salvação de Deus através da fé em Cristo Jesus, o que é comum a todos os grupos cristãos que estão aí. A menos que ocorra aqui e acolá o que ninguém quer, que a pessoa se apresente ou decida viver um cristianismo sem Cristo, né? Uma fé cristã paralela, baseada, fundamentada num guru espiritual, num líder político, ou nos ideais de um movimento ou qualquer coisa. Esperamos que isso não aconteça, porque isso daí é uma terrível derrota espiritual para a igreja de Cristo Jesus. Pedro continua: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação com S maiúsculo. Ele está falando de Jesus Cristo. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nos quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro está falando dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, dos falsos doutores, dos falsos irmãos, dos falsos cristãos, dos falsos amigos. Aqueles que distorciam a palavra de Deus, em grande número, procurando distorcer os ensinamentos do apóstolo Paulo, o impacto do apóstolo Paulo na pregação do Evangelho de Cristo Jesus nesses dias, nesse período, foi algo magnífico, tá bom? E ele mesmo fala que trabalhou e trabalhou muito, se esforçou, se empenhou. O impacto que ele causou foi algo impressionante, ou melhor, o impacto que a mensagem do Evangelho através de Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, foi algo esplendoroso. E o próprio Pedro usa isso como referência. Pedro e os demais apóstolos atuaram nas regiões da Judéia, ali, de Samaria. Também viajaram muito, percorreram várias regiões do Império Romano daquela época, indo de sinagoga em sinagoga, proclamando a salvação de Deus em Cristo Jesus. Era o procedimento padrão dos apóstolos naqueles dias, estabelecendo igrejas, fortalecendo igrejas, comunidades, tá? Mas o impacto de Paulo, por Paulo ter escrito, aparentemente ter escrito mais do que os outros. Por que Paulo escreveu mais do que os outros? Porque ele passou mais tempo preso. Nós só temos os escritos de Paulo aqui, nós só compreendemos aqui em parte o que o apóstolo Paulo, como ele expressava o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, porque ou ele estava preso ou ele estava distante, comprometido já em nenhuma atividade e não podia socorrer diretamente uma igreja, alguma comunidade que pedia a ele socorro. Ele enviava sempre alguém com uma carta, né? Ele escrevia. E às vezes aquele que foi enviado pelo apóstolo Paulo para socorrer um grupo, uma comunidade, para dar apoio, porque ele estava em algum trabalho que ele não podia abandonar naquele momento, essa pessoa, como foi Timóteo, como foi Tito, escrevia para Paulo, apresentando aí as dúvidas, as dificuldades, e ele escrevia de volta. Havia uma intensa correspondência entre o apóstolo e os seus discípulos ali. Parte desse material chegou até nós. Nós temos aqui na Bíblia
nas Escrituras. Para falarmos, então, continuamos falando da teologia do apóstolo Paulo, o pensamento do apóstolo Paulo, a vida e obra do apóstolo Paulo, um dos homens mais terrivelmente criticados, tá? Paulo é apresentado aí como filósofo, ele é apresentado de muitas maneiras, raramente como quem ele realmente se apresenta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo, né? Judeu de judeu, fariseu. Ele apresenta a sua própria identidade e a sua própria compreensão. Como nós recebemos esse material é outro ponto. Então, Pedro fala aqui da sabedoria do apóstolo Paulo, fala de algumas expressões ou trechos de difícil compreensão, que até hoje são de difícil compreensão, tá? Alguns textos ali que você teria que perguntar de novo ou lembrar e dá trabalho alguns pontos do apóstolo Paulo para a gente entender. Entendendo que o coração dele, a mente dele é Jesus o Cristo, nós sempre enxergamos Cristo. Então, para falarmos sobre a sabedoria do apóstolo Paulo, né, que diz, essa é a expressão aqui que o Pedro usa. Ó. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nela sobre esses assuntos. Tá? E alguns desses temas são de difícil compreensão. E ele fala que Paulo escreve de acordo com a sabedoria que Deus a ele concedeu, a sabedoria do apóstolo Paulo. Uma teologia que é referência é da cultura cristã, dos reformados, é o Riderbus, Hermann Riderbus, ou Hermann Riderbus. Eu não sei a pronúncia, mas como ele já morreu, ele não vai ficar chateado comigo. A referência é essa, nós a usaremos, tá? Usaremos sem nenhum problema. Fizemos um curso eles chamam Centro Presbiteriano, é um curso que eu fiz à distância, pela internet, tinha um material lá de teologia bíblica. Eu queria entender o pensamento reformado, a expressão doutrinária reformada, aí eu procurei uma instituição reformada. Para mim não tem problema nenhum esse tipo de curso à distância, porque eu tenho o hábito da leitura. Eu fiz o curso, não é difícil assim, mas o meu interesse era usar o curso como referência e eu adquiri grande parte do material desse curso que era referência. Então, eu tenho algum material aí do pensamento reformado, que é importante, é um momento muito importante na história da igreja. É uma referência histórica. Você consegue se orientar, né? Cristianismo na Europa, reforma protestante, reforma das igrejas na Europa, criação de estados nacionais e surgimento de igrejas nacionais, contra-reforma católica, né? Guerras, lutas, perseguições, essas coisas comuns à natureza humana, América do Norte, tentativas de implantação do evangelho na América do Sul, na América Latina, mas via de regra veio tudo via América Central, América Latina, América do Sul, via catolicismo, sim, muito embora diversas iniciativas protestantes ao longo da história desses povos, mas foi o evento Reforma Protestante o fator que levou o europeu a repensar a sua fé, principalmente repensar a doutrina da igreja, a liturgia, a eclesiologia, tá? A igreja reformada muito bem poderia chamar, a igreja luterana poderia muito bem ser chamada igreja católica apostólica da Alemanha, tá? Igreja luterana era como Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que os teólogos lá estabeleceram alguns princípios, declarações de fé. Tá bom, mas a Igreja Luterana é como os católicos chamavam a Igreja na Alemanha, os protestantes na Alemanha, tá bom? Os protestantes eram católicos, inconformados com o catolicismo daquela época, se dispuseram a enfrentar aí a mais poderosa igreja da face da terra, que influenciava
reinos, reis, que movimentava exército, que financiava guerras. Tá? É um evento dramático dentro do catolicismo, a única fé que o europeu conhecia. A única fé que o europeu conhecia. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ocorreram inúmeras tentativas de reformas da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá, continuando. Convicções históricas ou pensamento histórico à parte, houve uma divisão, um racha, coisa que, de uma forma bastante ignorante até, perdura até os dias de hoje, né? Acusações de heresia, não, vocês são hereges, não, vocês é que são, coisas absurdas, coisas que só o ser humano consegue perpetuar. Estranhamente, todos os envolvidos, todas as partes, se afirmam cristãs, profundamente cristãs. Tá, dito isso, não temos nenhum problema em usar o material da teologia reformada, não temos nada contra a teologia reformada, apenas lamentamos que muitos aí, tem uma geração aí chegando, falo na minha idade, né? Chegando aí, cinquentão, aí, o momento que poderiam estar produzindo material de elevado nível e qualidade, eles usam, às vezes, a reforma protestante como uma fuga no que diz respeito a temas, a propostas, perspectivas e visões. Tá? Usam uma fuga. Qualquer coisa, eles correm lá e se escondem atrás dos reformadores. Eu tenho respeito, profundo respeito, mas não sou propriamente um adepto, tá, da teologia reformada. Eu acho importante estudar, compreender, por conta do evento histórico. Michael Gorman, doutor em teologia pelo Princeton, Seminário de Nova Jersey, tá? O apóstolo do Senhor crucificado, é uma introdução aos escritos do apóstolo Paulo. É nosso interesse esgotarmos aí o nosso material, a nossa biblioteca. Um escrito, Paulo, a teologia de Paulo, o apóstolo da glória de Deus em Cristo. Thomas Schreiner. Thomas Schreiner é um excelente teólogo, um material fantástico. Tá? O livro dele, o conteúdo dele é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Tá? É material que nós já estudamos, nós também usaremos nas abordagens sobre a teologia do apóstolo Paulo. E o luterano, né? Se eu dar crédito à editora, a Vida Nova promoveu aqui e produziu o Schreiner, a Agnus, o Gorman, né? E a Academia Cristã e a Paulus publica Udo Schnelle. Eu pronuncio Udo Schnelle, tá? É alemão, é professor em Wittenberg, acho que era a cadeira dele. Ele ocupa a cadeira lá do Martinho Lutero. Ele é luterano, gente boa, Universidade de Wittenberg, né? Universidade Martinho Lutero, na Alemanha. Acho que a cadeira Martinho Lutero em Wittenberg. Wittenberg é onde Lutero passou um bom tempo, uma referência histórica. Eu não sou fã dele, tá? Não sou fã do jeitão. É luterano, publicado pela Paulus e pela Academia Cristã. Uma tradução aqui, quero dar crédito a Mônica Otterman. Uma tradução belíssima, uma tradução muito elegante, uma leitura muito agradável, tá? Nós temos no Brasil, talvez, tradutores excepcionais, tá bom? Tradutores fantásticos. Quando você pega alguns aí, você fala... Acho que até a pessoa que escreveu, se soubesse a língua portuguesa, ficaria impressionada com a maneira em que significados são transportados de um ambiente cultural
distinto. Formação linguística da língua luterana não tem nada a ver com a nossa brasileira, língua portuguesa. É outro ramo, mas eles trazem para o nosso idioma de uma forma muito bela, muito rica. Eu aprendi aqui com um dos teólogos que eu uso, que nós não podemos ter pudores. Você precisa aprender. Se você quer aprender, se você quer ter algum conhecimento do material escriturístico, da maneira como é desenvolvido pelos pesquisadores, pelos doutores, pelos sábios cristãos aí, quer seja da igreja ou do ambiente universitário, você precisa aprender a controlar os seus pudores denominacionais. Rod, para ensinar teologia sistemática nos dias dele, Charles Rhodes, que eu estou falando, o teólogo americano, ele pediu para o colega de universidade lá, de línguas clássicas lá, que traduzisse do latim uma obra dos teólogos reformados. Então, a teologia sistemática do Charles Rhodes, ela tem como base uma teologia reformada. Por quê? Não é correto você usar só a sua cabeça, o seu pensamento. Você precisa de uma base. Então, esse colega dele toda semana traduzia um capítulo da teologia sistemática reformada, traduzia do latim para o inglês e ele explicava. Os alunos tinham acesso ao material e podiam acompanhar as aulas do Dr. Rod, tá? Lembrando que naqueles tempos lá, você pegava um material um material reformado, os batistas eram tratados com profundo desprezo, tá bom? Até no livro que ele usa como referência eu li, falei, poxa, e ele não ficou magoado, nem ressentido, nem nada, tá? Você aprende com quem tem conhecimento, com quem domina o conhecimento. Alguns são muito elegantes, outros sujam a água, tá? Outros são mesquinhos. Ah, mas o cara não, mas o cara ele ensina com relutância, ele desdenha, ele zomba, ele ironiza. Às vezes é difícil. Então você precisa aprender a não permitir que eventuais ataques a pensamentos diferentes impeçam que você assimile o conhecimento básico, o conhecimento fundamental, o conhecimento que é disponível a todos, né? Meus parabéns às editoras, aos autores. Que Deus abençoe a todos, que eles continuem aí publicando material de qualidade. Nós pretendemos, Marco, não é muito livro? Não, não é muito livro, tá? Às vezes aí, alguns eu já li, invariavelmente todos eu já dei uma olhada, alguns eu li aquela 2 ou 3 vezes lá. É um material muito bom e para poder apresentar aqui de uma forma que passou pela minha cabeça, eu entendi, às vezes um capítulo dá só alguns minutos, tá? O maior trabalho tenho eu em ler e reler, tá? Às vezes não tem muito sentido apresentar, principalmente os tópicos de introdução à pesquisa, a justificativa, a perspectiva da história, das abordagens que a pesquisa acadêmica tem realizado. Então, não é muito material, é parte do material que nós temos e nós usaremos. Que Deus permita, que Deus nos conceda saúde e graça para cumprirmos esse nosso compromisso com o Todo-Poderoso Deus, na esperança de que esse material possa alcançar todo aquele que o Senhor Deus pretendeu que fosse alcançado, de forma a edificar, a estimular. Quem sabe, alguns se interessem em se dedicar aos estudos, acreditando sempre nós que vivemos pela fé, pela esperança, que os dias vindouros que se apresentam como de trevas,
Que o Senhor Deus dissipe essas trevas e que a glória de Deus em Cristo Jesus ilumine as mentes e os corações do povo de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.